Então, pessoal, como eu comentei no episódio anterior, eu acabei dividindo esse vídeo em dois, porque ele ficou muito grande, para não ficar muito cansativo, eu fiz essa quebra. E agora a gente vai continuar vendo o episódio de criação dessa classe BDS, que é Light Helper, que ela funciona como uma classe que interage com a SQLite para poder fazer a manipulação dos dados que estão guardados nas tabelas lá. Então, continue acompanhando, pessoal, e espero que vocês gostem aí. Depois do DD Livro, nós temos um getLivro. O que esse getLivro faz? Esse getLivro você passa um identificador e ele vai trazer quem é, quem é aquele livro, né? Ou seja, quais são os dados daquele livro. Além disso, eu tenho um outro método aqui que eu criei, chamado cursor do livro. Opa, eu até acabei setando o ID, né? Acabei setando o ID aqui. Mas eu vou botar como comentário, tá certo? O que esse cara faz? Opa, não, vamos ter que botar. Vamos ter que botar. Senão ele vai se perder na hora de criar o elemento. Int ID, tá certo? E nós vamos criar aqui. Então, pessoal, já saiba que lá no primeiro episódio nós nos passamos. Eu me passei, né? Nós não, né? Vamos botar culpa em ninguém. Eu me passei porque eu não botei o ID, tá certo? Então, coloquei o ID aqui, certo? Na hora da criação da tabela já tem o ID, tá certo? E na hora de dar um get livro, eu vou explicar agora os dois de uma vez, tá certo? Na hora de dar um get livro, eu vou passar qual é o ID do livro que eu quero. Então, o ID 1, traga então o ID 1. O ID 5, traga o livro que tem ID 5. Como é que a gente faz isso? Abre o banco de dados dessa forma, this.getReadableDatabase, diferente desse que é getWriteableDatabase, tá certo? Então aqui eu estou abrindo para gravar, aqui eu estou abrindo para ler. E aí ele tem um conceito chamado cursor, que isso é muito comum no banco de dados, onde ele traz um conjunto de linhas e o cursor é o apontador para a linha, para uma das linhas, né? Então você começa pela linha 1, depois vai para a linha 2, 3, 4, 5, assim até a última, tá certo? Então o cursor tem esse objetivo, ele varrer cada registro das linhas, tá? E aí eu vou fazer o que a gente chama de query, certo? Query é uma consulta perguntando ao banco de dados qual é o livro de ID X, né, que veio como parâmetro. Então veja que aqui tá database query table livros, ou seja, da tabela de livros. Eu quero todas as colunas, porque esse colunas é esse cara aqui, né? ID, título. Se eu quisesse, por exemplo, só o título e o autor, aqui eu botava título e autor, tá certo? Cujo ID é igual a interrogação, certo? Então essa interrogação será substituída por parâmetro. Qual é o parâmetro? Os parâmetros estão aqui, ó. New de string, string.valueID, de ID que foi passado aqui como parâmetro, que é o que veio aqui, certo? Então o ID que veio para o livro, ele vai ser colocado aqui dentro e ele vai fazer essa consulta da tabela de livros, onde o ID seja igual a tanto. Eu poderia trocar aqui, sendo, por exemplo, o ano, certo? Eu, é, Nesse caso, não faria muito sentido, né? Mas poderia botar aqui ano igual a o parâmetro que veio, e aí ele ia trazer os livros, né? Nesse caso é um só, né? Mas traria os livros cujo ano seja igual a, por exemplo, 2015. A gente vai fazer isso um pouco mais para frente, tá certo? Bom, tem outras opções, tá? Para quem já conhece o banco de dados, eu posso ter um group by, um have, um order by, tá certo? Então tem vários outros parâmetros aí que são importantes, tá certo? Bom, aí ele faz essa consulta, se o cursor for nulo é porque ele não tem ID para aquele número lá. Eu peço, por exemplo, ID 500, não existe ID 500, ele não vai trazer nada, certo? E aí eu vou devolver nulo, ao invés de devolver um livro, vou devolver nulo. Mas não, tem o ID número 1, então o que eu faço? Eu movo o cursor para o primeiro, certo? Cursor.move to first. E eu faço o seguinte, cursor to livro, passando o cursor como parâmetro. O que esse cara faz? Esse cursor to livro, esse método que eu criei aqui, onde eu passo o cursor, e aí ele traz todos os dados do cursor e coloca numa entidade livro. Como é que eu trago do cursor? Cursor.getString 0, cursor.getString 1, cursor.getString 2 e cursor.getString 3. Então ele traz na ordem, tá certo?
na ordem das colunas. Quais são as colunas? ID, título, autor e ano, então são essas 4. Então aqui é o 0, 1, 2 e o 3, certo? E aí eu criei uma instância de livro, fui colocando dentro de cada uma e devolvi. Então, get livro, passando o ID, ele devolve um livro, tá certo? Que é o que está aqui, ó. Certo? Eu fui para o primeiro, eu fiz a consulta, fui para o primeiro, trouxe para a entidade livro e devolvi o livro, certo? Ou devolvo o nulo ou devolvo o livro. Tudo bem? Tem mais, tá, pessoal? Eu te falei, essa classe é a classe. Vamos pegar esse outro aqui, tá certo? Que é get all livros, que é o que nesse caso? Ele vai trazer todos os livros que estão cadastrados na base, certo? Como é que faz? Eu crio um array list de livros, tá certo? Vazio, que é o que eu vou preencher, tá certo? E eu fiz uma query dizendo o seguinte, select asterisco from tabela de livros. Então ele vai trazer todos os livros, certo? Abri o arquivo para leitura e chamei esse raw query, tá certo? Que vai trazer também um cursor, do mesmo jeito do anterior, com essa query que foi passada aqui. Ele vai trazer todos os dados, tá certo? E aí o que eu faço? Eu movo para o primeiro, movo o cursor para o primeiro e faço o mesmo que eu fiz aqui, cursor to livro, e esse livro eu adiciono na minha lista, certo? E movo para o próximo. E aí eu fico, movo para o próximo, crio uma instância de livro, adiciono na lista, movo para o próximo, crio instância de livro, coloco na lista até que acabe. Quando acaba essa quantidade de registros do select, ele termina esse laço e vou devolver lista livre. Se eu não tiver nenhum, ele vai devolver a lista vazia. Ok? Então, dessa forma, eu consigo trazer aí todos os livros. Eu poderia ter um where aqui, tá? Nós vamos fazer isso mais para frente, só quando a gente tiver na parte 3, tá? Eu tenho um update no livro, tá certo? O que é o update no livro? Eu quero atualizar um determinado livro, por exemplo, o ano dele está 2015, eu quero passar ele para 2016. Então, o que eu faço? Eu recebo o parâmetro, o livro, abro o arquivo para gravação, tá certo? Crio os content values, como eu criei na hora de inserir, e eu digo o seguinte, ó, dê um db update, tá certo? E não insert. Na tabela livros, onde o ID seja igual a esse parâmetro, e o parâmetro eu pego de livro.getID, tá certo? Depois eu fecho e devolvo o i, onde i é a quantidade de linhas que foram modificadas, porque aqui eu poderia, por exemplo, mudar todos os livros de um determinado autor, por exemplo, né? O nome do autor está errado, eu quero trocar para um outro autor, tá certo? E aí ele poderia alterar mais de um. Como eu estou mudando pelo ID, eu tenho certeza que esse cara vai ser um sempre, certo? E, finalmente, vamos apagar um livro, tá certo? Onde, no apagar um livro, eu também tenho que abrir o database para gravação e eu dou um comando de delete, tá certo? Do mesmo jeito que eu dei aqui um update, aqui eu vou dar um delete, a tabela livros, onde o ID seja o ID que veio aqui como parâmetro, na verdade veio o livro como parâmetro, podia ser só o ID, tá certo? E depois eu fecho, também devolve o I, que é a quantidade de linhas que foram excluídas. Pessoal, o que nós fizemos foi exatamente essa classe aqui, BD SQLite Helper, tá certo? Nós já tínhamos feito o livro, tínhamos explicado um pouco, agora nós fizemos essa classe BD SQLite Helper, então isso aqui tudo já está pronto, nós precisamos fazer ainda o aplicativo. Só para dar uma relembrada, veja que é uma classe que ficou relativamente grande, tá certo? E todos esses elementos aqui, né? Isso daqui só para a gente dar uma relembrada em tudo, né? Todos esses elementos aqui, né? Até aqui, para facilitar a nossa vida na hora de digitar os campos e as colunas, tá certo? Esse aqui é a versão, esse aqui é o nome, esse onCreate, aqui é o construtor, tá certo? Recebe como parâmetro o contexto. Aqui, upgrade e onCreate são os métodos básicos, né, dessa classe aqui, SQLite Open Helper, que é onde nós criamos o banco de dados, onde nós atualizamos o banco. E aí nós temos todos os métodos que nós vamos definir para poder fazer a manipulação dos dados. O adicionar um livro,
né? Pegar um livro, né? Obter um único livro. Esse método aqui que eu fiz só para me ajudar, né? Para não ter que repetir isso que está aqui dentro e aqui dentro. O Get All Livros, que pega todos os livros da base, tá certo? O Update Livro, que atualiza um determinado livro baseado no ID, e o Delete Livro, que deleta um livro também baseado no ID. Então tem todos esses elementos. Se eu quisesse fazer mais métodos, também poderia fazer mais métodos. Se eu tivesse mais tabelas, né, no meu banco de dados, provavelmente eu teria mais tabelas, mais métodos aqui também na minha classe BD SQLite Helper. Pessoal, estamos encerrando a parte 2, mas de fato não tem nada rodando. Se você botar aqui o, o, o Android Studio para rodar, você vai ver que não vai ter nada, porque na verdade não fizemos absolutamente nada. Nós vamos no episódio 3 fazer toda a parte de programação do aplicativo. Mas em termos de banco, é isso que a gente precisa, tá? Em termos de banco, morreu aqui. Agora, se você quer, por exemplo, montar o list view lá, que o seu list view traga os dados do SQLite para serem exibidos, aí tudo bem, a parte 3 está ok. Se não, você morre aqui, tá certo? Parte de banco morreu aqui. Bom, vamos ficar por aqui. Deixe sua dúvida, deixe seu comentário. Eu tenho certeza que agora, a partir de agora, vão ter muito mais dúvidas com relação aos elementos, porque nós estamos entrando numa fase bem mais difícil, bem mais trabalhosa do Android Studio, tá certo? Do nosso curso. E eu espero você no próximo. Até lá!